porque facilita muito a vida. Tá? Eu tenho aqui, então, a equação diferencial do calor, que diz que a derivada da temperatura no tempo é proporcional, né, à derivada da temperatura no espaço. Né? Isso quer dizer que se dentro aqui, por exemplo, de um domínio de estudo, que pode ser uma barra aqui, eu tiver uma distribuição de temperatura assim, eu sei que ao longo do tempo isso vai tender a uma temperatura média, se essa barra estiver totalmente isolada, de forma que as temperaturas mais quentes fiquem mais frias com o passar do tempo. Então, de acordo com a concavidade, né? Então, aqui eu tenho o eixo X, né? E aqui eu tenho o U representado, né? A concavidade, ela é proporcional, né, a como a temperatura varia no tempo. Basicamente é essa a equação do calor, uma maneira intuitiva e bem fácil de vê-la. A solução dela, que é uma coisa mais complicada, né, a solução dela é uma função de x e do tempo, né, e nós separamos em duas partes, né, alguém teve esse belo insight, né, e disse que eu tenho uma função puramente do tempo, que multiplica uma função puramente do espaço, aqui em uma dimensão, para ficar mais fácil. Alguém teve um insight, né, e viu que tinha mais de uma solução e fez a combinação de todas elas, né. Daí você pode me perguntar, mas o que é esse alfa aqui, tá? Esse alfa, ele é igual a esse gama aqui, tá? Esse alfa é igual a esse gama. Bom, o que é esse lambda? Esse lambda é porque nós supomos a função u igual a t vezes x, né? E substituímos aqui dentro. Então vai ficar t' vezes x igual a alfa ao quadrado x duas linhas vezes t. E aí você vai ficar com t' sobre t, t' sobre t, e aqui tem um alfa ao quadrado ainda, né? Por isso que o alfa ao quadrado carrega lá na função dt, igual a x duas linhas sobre x. E só tem uma maneira desses dois serem iguais, né? Se ambos forem iguais a uma constante, e que nós já vimos que ela vale menos lambda ao quadrado. Bom, resolvendo agora duas EDOs, né? Porque isso aqui é uma EDO, né? E essa aqui com essa daqui é uma EDO também. Você chega na solução das duas EDOs e depois multiplica as duas e diz que é a solução da tua EDP. Tudo aqui muito conceitual sobre o calor, né? Vamos a uma aplicação. Nós temos a seguinte situação agora, aqui uma barra. Eu vou facilitar a vida por enquanto. Eu digo que essa barra ela está com uma temperatura no tempo igual a zero, né? Para todo x da barra e no tempo igual a zero, ela está a menos 20. Essa barra ela está isolada, menos nessa pontinha aqui, ó. Nessa pontinha ela troca calor com a água. E a equação de troca de calor ela é dada aqui embaixo, tá? Então, aqui é o fluxo que sai de calor da barra, poderia estar entrando, mas nós estamos supondo que sai, né? Porque o x igual a zero está aqui, o x igual a L está aqui. Então, o x aumenta nessa direção. Então, o fluxo que sai da barra por condução é igual ao fluxo que sai da barra por convecção, né? O lado de cá é convecção, e o lado de cá é condução. Nós já vimos por que desse sinal negativo aqui, tá? Porque o fluxo vai da temperatura maior para a menor. Esta é a situação posta. O que você quer descobrir?
Você quer descobrir como a temperatura varia no tempo e no espaço, né? É isso que você quer. Foi-te fornecido no tempo zero e todos os x. A isso aqui eu chamo de condição inicial. Foi-te fornecido, agora condições de fronteira ou de contorno. Aqui foi dito que não tem derivada da temperatura aqui. Se não tem derivada da temperatura, é dito que é isolado. Ou o contrário, se é isolado, não tem derivada da temperatura, no x igual a zero, sempre é zero, para todo o tempo. E aqui acontece uma troca de calor por convecção dada por essa equação, né? Que K vezes a derivada da temperatura no espaço, no x igual a L, e não igual a zero, porque aqui x igual a L, igual a H, vezes a diferença, H é o coeficiente de convecção, vezes a diferença de temperatura no x igual a L, né? Pois aqui é L e aqui é zero. Situação proposta. Quero descobrir o comportamento da temperatura no espaço e no tempo. Muito bem, vamos às condições de fronteira, né? Com um pouquinho mais de atenção, vejam que aqui já está corrigido, x igual a L, não igual a zero, né? Essa é a condição numa fronteira, essa é a condição na outra fronteira. Analisemos primeiro essa de cima, né? Tá aqui a setinha, né? Então, o que eu tenho? Que K vezes a derivada da temperatura igual a zero. Por quê? Porque está isolado. O K eu já posso até passar para o lado de lá e some o K. K junto com menos. Agora, eu coloco aqui a derivada do U de x e dt. Aqui eu coloquei a derivada do U de x e dt. Tudo isso aqui pode morrer, né? Fica só isso daqui. Por que tudo isso morre? Porque passa para o lado de lá dividindo. Eu estou analisando aquela fronteira onde x igual a zero, né? Se x igual a zero, vou colocar no lugar do x zero. Né? Cosseno de zero é 1, seno de zero é zero. Bom, isso aqui é possível ou quando lambda for zero, que o lambda igual a zero não é do meu interesse, ou quando o A for zero. Então, eu já descobri os valores de A. Todos os As, A1, A2, A3, A4, A5, A6, todos eles são zero. Os infinitos As são zero. Bom, vamos ver se a gente consegue, o que a gente consegue com a outra condição de contorno aqui. Né? A outra condição de contorno diz que menos K, né, vezes a derivada em L, é igual ao coeficiente de convecção, temperatura ambiente, menos a temperatura em L. Bom, aqui, né, que a gente fez aquela jogada de baixar tudo de 20 graus, porque na verdade essa barra estava a 20 graus, né? E nós colocamos depois ela a menos 20, porque o nosso referencial foi todo baixado de 20 graus. A minha temperatura ambiente, né, ela vai ser zero. Por quê? Porque ela era 20 e eu baixei tudo de 20, né? Então eu tenho menos K vezes a derivada de L em T, mesma coisa que está lá em cima, tá? Igual a HU menos zero. Né? E ainda esses dois aqui estariam trocados aqui no caso. Bom, essa é a equação correta, tá? Essa aqui é a correta. Nós vimos que menos K vezes a derivada, que é a por condução, né? É igual à quantidade de calor que está saindo por convecção, que naturalmente, né, é a temperatura da barra menos ambiente. Né? Aqui eu vou escrever convecção. A derivada de U é uma coisa bem comprida, é tudo isso daqui, né? Naturalmente, ó, é tudo isso aqui. Né?
E é menos k vezes a derivada de u. Mas, para nossa sorte, nós já sabemos que esse a vale 0. Né? Nós já sabemos que esse a aqui vale 0. Né? Nós já podemos cortar esse e na alguma coisa com esse e na alguma coisa. E aí tudo ficou bem mais simples. Ficou como está aqui. Professor, Oi. acho Oi? que travou a tela aí que não parou. Parou? Então tá. Eu vou voltar de novo. Tá? Começou a se mexer de novo a tela ou não? Alessander? Não, ainda não, professor. Como é que tá para os demais? Pedro também? Tá travado aqui. Também, professor, tá travado. Eu vou reiniciar o Teams, tá? Eu vou sair do meu Teams e vou... Para mim não travou. Não travou mesmo, Júlia? Você vê o mouse se mexendo aqui? Ah, então... Maiara, travou. Bom, eu vou sair do meu Teams. Vamos fazer o seguinte, vamos todos sair e entrar no Teams de novo, tá? Vocês, mas que coisa. Conseguem me escutar agora? Ah, beleza, só não consegue me ver. Eu não sei por que ele aqui, ele tirou a minha cara aqui do... Vou tentar ver aqui. Spotlight on me. Não. Consegue me ver ou não? Aqui normal. Consegue ver a minha cara? Sim, sim. Que coisa mais estranha. Bom, vamos à aula. Minha cara não é tão importante. Importante é o slide. Vocês conseguem ver o slide? Eu consigo. Os demais conseguem? Tá, então vamos continuar. Então aqui, ó. Aqui nessa fronteira vai haver a troca de calor dada por essa equação aqui. Só tomar cuidado que o ambiente, ao invés de 20, nós chamamos de 0. Então, nós vamos baixar todas as temperaturas para 0. Vocês já vão entender bem isso, porque quando eu substituir a derivada e a temperatura aqui, somente se a temperatura ambiente for 0, que eu vou poder cortar esse E elevado a alguma coisa com aquele A. Tá? Então, é importantíssimo que eu dê uma forçada na barra, diminua meu referencial todo para temperatura 0, né? Para que eu possa cortar e, no final, eu somo tudo de 20, que dá na mesma. Esse A nós já sabemos que vale 0, então essa parte aqui some, essa parte aqui some. E eu fico só com isso aqui, ó, bem simplificado. E olha que alegria, ainda posso cortar esse B com esse B? Agora sim, eu fiquei com uma equação assim, ó. Lambda n, k, seno de lambda n, x igual a h cosseno de lambda n, x. E o que eu faço com isso? Bom, eu quero encontrar esse cara aqui, ó. Esse lambda n, que é o mesmo que esse, que é o mesmo que esse. E como é que você faz para encontrar isso? Não tem como encontrar analiticamente. Professor, por que o senhor pode cortar esse B? Porque ele está dos dois lados. Tá. Olha aqui, Pedro, B vezes alguma coisa igual a B vezes outra coisa. Por que eu não posso cortar as agora coisas? eu dormi aqui. Mas eu não podia deixar de brigar? Então tá, Pedro. Valeu. Não deixe de perguntar mesmo assim. Então,
Pedro, o pior problema é achar esses lambda aqui, ó, que não tem como achar analiticamente, tá? Por isso que eu fiz um programinha no MATLAB, né? Esse programinha, ele fez o gráfico dessa função, né? Da onde você tirou essa função? Bom, eu simplesmente peguei esse cara todo, joguei para lá e igualei a zero. Tá? Então, tudo isso aqui, eu disse que é igual à função de lambda. E daí eu fiz o gráfico. E onde dava zero, são os lambda que eu tenho que encontrar. Olha aqui, ó. Então, basicamente, eu fiz um gráfico e fiz um programinha para encontrar onde esse gráfico dava zero. Porque onde ele dá zero, são os lambda que eu quero. Pode substituir qualquer um desses lambda aqui, lá naquela equação, que você vai descobrir que dá zero. Aqui eu descobri só uns 10 lambda. Lá no programa, depois eu mandei ele achar uns 100. Né? Afinal de contas, é o computador que trabalha, não sou eu. Primeiro lambda, né? E olha que o primeiro lambda não é nem zero, ó, é 0,44. Né? Se o primeiro lambda fosse zero, seria um pepino. Seria um pepino porque aqui atrás, ó, talvez tudo isso fosse zero, não porque a n era zero, e sim porque lambda é zero. Mas como a gente confirmou que o primeiro lambda não é zero, então só existe essa possibilidade mesmo, a n igual a zero. Bom, achamos os A's, os lambdas, mas não achamos os B's. Tá? Eu preciso de achar esses três, né, para montar a minha equação. Mas, em compensação, eu ainda tenho a condição inicial, né? Era para ser igual a zero e eu coloquei menos 20. Tá? Por quê? Porque tudo baixou de 20 agora. E aí o Fourier me dá uma dica, né? Ele disse que toda função pode ser escrita, né, em termos de senos e cossenos, até esse menos 20. O problema todo está em encontrar esses coeficientes que vão na frente do seno e do cosseno. Tá? Mas esses coeficientes, nós deduzimos a aula passada como encontrá-los. Né? E, por sorte, esses A são igual a zero. Então, esses eu não vou nem encontrar, porque esses eu já disse que são zero. Né? Agora, os Bs eu encontro aplicando essa fórmula. Coisa que não é difícil, né? Você vai ter que pegar aqui a tua função, né? Você, ao invés de menos 20, eu vou colocar até f de x, né? Você tem uma condição inicial de x, ó, condição inicial de x. Né? Você vai dizer que ela é igual a um somatório, né, de bn cosseno de lambda nx, né? Porque o a você já sabe que é zero. Como é que eu vou descobrir esses bn? Bom, você vai integrar dos dois lados e se usar do produto interno nulo para frequências diferentes. Né? Então, você vai fazer aqui integral do cosseno de lambda n x dx, né? Pouco espaço, integral do cosseno de lambda, eu até vou colocar aqui lambda mx dx, e lá lambda m também, tá? Só quando m for igual a n que isso não vai dar zero. Tá? Então, só para n igual a m que não vai dar zero. Então, eu posso chamar assim, ó. Essa integral da condição inicial, cosseno de lambda x de x, é isso aqui, ó. E o bn, ele é igual a este cara de cá, dividido por toda aquela integral, que vai dar a integral do cosseno ao quadrado de lambda m, ou lambda nx, afinal de contas, são iguais. Essa integral aqui, ó, essa integral aqui embaixo, é que dá todo esse valor aqui da frente, tá? É só fazer essa integral que vocês vão ver. Né? Faço num software, não vão fazer na mão para não se judiar. Vai dar tudo isso aqui.
E agora eu vou fazer do primeiro lambda até o 10º lambda, ou até o 100º, né? Eu vou calcular todos os b's. Então, aqui eu calculei, aqui eu só fiz até o 10º, 1 por 10, né? Eu calculei o B1, o B2, o B3, o B4, né? Simplesmente resolvendo essa integral aqui. Bom, agora eu tenho todos os lambdas, todos os A's e todos os B's. Agora eu posso fazer o gráfico, né? Que gráfico? Você vai fazer o gráfico de U, de X, de T. E o que é esse gráfico? É somatório de n igual a 1 até 10, nesse caso, de E na menos alfa ao quadrado, lambda ao quadrado T, vezes o A, que é 0, né, mais B, cosseno Bn, cosseno de lambda nt. Tá? Bom, e qual desses dois gráficos é essa função? Este aqui é o gráfico para todo x e o tempo igual a 0, tá? Que estranho, né? Porque a barra vai de 0 até 3, tá? A barra vai de 0 até 3. Tá? O que isso quer dizer? Quer dizer que eu consigo olhar aqui, ó, que de 0 até 3, né? A barra tem como condição inicial menos 20, tá batendo, né? Não idealmente, porque dá essas chacoalhadinhas aí, né? Porque eu só fiz até o 10º harmônico, eu poderia ter feito até o 100º, mas é bom, né? E para cá não interessa, não interessa, porque a barra só tem 3 metros, ou 3 unidades de comprimento. Então, aqui eu tenho o gráfico para t igual a 0, né? Aqui, que é o mesmo gráfico que está aqui, só que aqui só está aparecendo a barra de 0, né? O que faz sentido, de 0 até 3. Então, só está aparecendo isso que está circulado ali. Ó, é a mesma coisa, o que está circulado ali é a mesma coisa que está aqui. Ó. Conforme o tempo vai passando, esse é para o tempo igual a 0, esse é para o tempo igual a 10, esse é para o tempo igual a 20, esse é para o tempo igual a 30. Conforme o tempo vai passando, a barra que estava toda em 0 graus, aqui aparece menos 20, né? Mas aqui eu já somei 20, né, para ter a temperatura real, que era para estar toda em 0, né? Na verdade, ela não ficou bem assim, ficou esse gráfico. Ela vai tendendo ao que eu esperava, porque lá no L eu coloquei 20 graus. Então, depois de um tempão, ela tem que ficar com 20 graus lá. Não só lá, como na outra ponta também. Só que na outra ponta a temperatura vai chegar a 20 mais devagar. Mas vai chegar a 20 porque aquela ponta está isolada. Aquela ponta não tá fugindo o calor dela. Né? Então vai chegar a 20 graus e vai ficar ali. Também eu fiz um gráfico aqui, né? Esse mesmo gráfico aqui é repetido, né? Várias linhas no tempo. Esse talvez seja mais fácil de entender. Mas aqui eu tenho um tridimensional, né? Da temperatura de 0 até 3 metros na barra, de 0 até 2 segundos. Né? E aqui eu vou tendo os tempos intermediários. Olha, depois de passado um tempinho, né? Aumentou muito no começo da barra, mas lá no fim da barra praticamente não variou a temperatura, né? Aqui, por exemplo, sempre aumenta mais no começo da barra, que é onde é a entrada do calor, né? Só que depois de um tempão, né? A barra fica toda com a mesma temperatura aqui, em torno de 20 graus Celsius. Na verdade, sairia de menos 20 para 0, né? E depois eu simplesmente dei o golpe e somei 20 para voltar no nosso referencial. Já não me parece tão complicado quanto a outra vez de fazer isso, não é, Mayara? E se eu usar a tangente, Mayara, você pode usar a tangente lá. Já entendi onde é a tua pergunta, que eu só vi agora. Já volto a perguntar o que eu fiz para você. Aqui, ó,
Você pode usar a tangente, sim, pode e até mais avançado, né? Você pode fazer assim, ó, lambda n vezes k vezes tangente de lambda nx igual a h. Mas da mesma maneira, você não consegue isolar o lambda n, tá? Da mesma maneira, só com método numérico, né? Para encontrar ele. O método numérico é fazer na unha, como a gente fez aqui, a princípio, tá? Existem métodos mais eficientes. Mayara, o que eu disse antes foi o seguinte, tá bem mais fácil do que a aula passada de quarta-feira de entender a equação do calor, né? Eu não sei se esse assim foi da tangente ou foi do tá mais fácil. Que bom. Que bom que tá mais fácil. Verifiquem que aqui tem alguns pequenos errinhos de digitação que eu peguei agora, tá? Por exemplo, aqui, ó. Isso aqui não é sobre alfa, isso aqui é vezes alfa, tá? Então, aqui eu cometi alguns deslizes de digitação, porque aqui é alfa ao quadrado vezes lambda n ao quadrado. Quando vocês forem estudar, tomem cuidado, eu vou corrigir, tá? Eu vou corrigir. Mas, né, aqui também, ó. A sorte é que tudo isso aqui passava para o outro lado, né? E era 0 dividido por, daí não dava problema. Tá? Só isso, né? Aqui, alguns lugares que eu chamei aqui de 0 e aqui é L, mas durante o vídeo fui corrigindo, ó, por exemplo, aqui é L, aqui é L, esses cuidados. Bom, aí eu fiz um programinha, claro, né? Eu tinha que fazer um programinha para comprovar tudo isso aí. E para variar o nome dele, ainda bem que não é final 12, é só final. Mas eu costumo fazer arquivos com final 1, final 2, final 3, final, agora vai e assim vai. Acho que muita gente faz isso. Né? Aqui eu tenho, ele é um pouco demorado para executar, né? Mas verifiquem que aqui eu fiz bastante lambdas, né? E para você ter uma ideia, esse cara aqui, esse marronzinho não é um outro gráfico, são pontinhos, tá? Eles só ficam muito juntos. Eu vou executar. Vai demorar um pouco, porque eu fiz 50 lambdas, não 100. Tá? Aqui tem toda uma explicação de como foi feito, né? Aqui, para achar todos os vários lambdas, a gente usa essa função F0 do MATLAB. Ele encontra para a gente onde a função é 0, é bem legal. Né? Aqui, pelo jeito, ele já executou, já posso tirar. Saiu, veio só para outra janela aqui, ó. Pode ver que eram só os pontinhos, né, de onde era 0. Aqui para baixo ele imprime os valores de lambda, né, que a gente achou a partir daquele F0. Depois eu calculo os Bs, né. Aqui eu disse para fazer todos os As igual a 0. Né. Os Bs eu calculei aqui fora, né, eu chamo de integrando o que está dentro da integral, né? Fora da integral, o 2 lambda sobre tudo aquilo lá, né? E depois eu calculo o b fazendo fora da integral vezes a integral que eu usei o comando trapézios, né? Para integrar por trapézios. Bom, por fim eu faço esse gráfico aqui, né? E pode ver que no final, ó, eu somo né? Eu faço o quê? A temperatura que eu encontrei é igual a temperatura mais o ambiente que é de 20, tá? Senão ele sairia do menos 20 e ia para o 0, mas não é bem isso que a gente quer. E aqui eu tenho os gráficos do tempo, né? Depois em casa, isso aqui até aparece meio em termos de animação. Vamos ver se eu executo só isso aqui, se aparece animação. Olha ali, ó. Vai aparecendo a animação, como ele vai chegando até no 20, né? Talvez eu tenha que fazer um pause aqui um pouco maior, porque ele fez muito rápido. Agora aqui, ó. Bom, isso diz que começa aquecendo muito uma borda, né? A outra borda
demora um pouquinho para o calor chegar lá, mas conforme vai chegando, ela só tende a aquecer até a barra ficar com uma única temperatura. Isso é equação diferencial parcial do calor. Nós temos outras equações diferenciais parciais ainda, nós temos que estudar a equação diferencial parcial da onda, o que a gente vai fazer agora também. Eu considero a do calor a mais difícil. Bom, a da onda, primeiro eu vou imaginar uma corda aqui, ó, bem esticada. Tipo uma corda de violão. Aí eu vou dar uma exagerada aqui nela, ó. Vou imaginar que tem uma onda, né? Ela pode estar saindo daqui e caminhando para lá. Vou dar um zoom nessa onda, só na onda. E é natural a gente imaginar que essa parte aqui de cima, esse pedaço da massa dessa corda, vai sofrer uma força para baixo e esse pedaço dessa massa vai sofrer uma força para cima, né? Eles vão tender sempre à posição de equilíbrio, isso é natural, né? Bom, você sabe que força é massa vezes aceleração. Então, vou fazer vezes a derivada segunda no tempo, né? E você sabe também que concavidade, ela é a segunda derivada no espaço, né? Por isso que a PDE, né, uma maneira intuitiva de verificar, é UXX, né, a segunda derivada, né, a concavidade, ela é proporcional à aceleração. Aqui ainda só tem uma constante de proporcionalidade para variar ao quadrado, tá? E essa constante ela precisa ter uma unidade, claro, porque veja que se a onda eu meço em metros, né? A derivada segunda em relação a x, né? Eu vou medir metro por, isso aqui vai ser metro por metro quadrado. Agora, ó, a derivada segunda do deslocamento em relação ao tempo vai ser metro por segundo ao quadrado. Eu tenho que dar um jeito de compatibilizar essas unidades. Que tal eu colocar segundo ao quadrado dividido por metro ao quadrado? Parece que eu compatibilizei, que corta essa por essa. Então, aqui não é C, é 1 sobre C. É 1 sobre C. Na verdade, é PDE, então. Viu como é que é bom saber fazer as coisas de maneira intuitiva? A gente vai chegando de maneira fácil, né, no acerto. Ó. A derivada segunda no tempo igual a C quadrado vezes a segunda derivada no espaço. E agora a gente vai tentar compatibilizar as unidades, né? Então, o U é quanto a onda foi para cima ou foi para baixo. Metro por segundo ao quadrado. Aqui vai ser metro por metro ao quadrado, né? E a unidade, esse C é a velocidade, não precisa ser a velocidade da luz, tá? Se usa o C muito em ondas eletromagnéticas, e depois esse C ficou, tá? Mas não precisa ser a velocidade da luz, pode ser a velocidade da corda, que é bem menor, né? Vamos colocar aqui metro ao quadrado por segundo ao quadrado. O que acontece? Esse corta com esse, daí vai ficar metro por segundo ao quadrado, metro por segundo ao quadrado, ok. Essa daqui, então, é a equação diferencial parcial da onda. Vamos pegar algo mais limpo, agora nós já decoramos qual que é, né? É a derivada segunda do movimento em relação no tempo é igual a velocidade vezes a derivada segunda do movimento
em relação ao espaço. Isso aí. Meus caros, será que dá para resolver isso aí por separação de variáveis também? Eu acho até que seria uma boa, né? O que vocês acham de eu escrever aqui que U de x e do tempo é igual a um x do x vezes um t do t. Isso é bom. Essa é uma boa tática. Então, vamos colocar lá em cima. Derivada segunda em relação ao tempo é t duas linhas vezes x é igual a c quadrado vezes x duas linhas vezes t. Isso é um método poderosíssimo. Uma sacada muito boa de quem teve a primeira vez. Devia até ter o nome do cientista. Agora, t duas linhas sobre t igual a eu vou colocar c ao quadrado ainda aí. T duas linhas sobre t vezes c ao quadrado igual a x duas linhas sobre x. Bom, para a segunda derivada dividida pela função no tempo ser igual à segunda derivada em x dividido pela função, isso aqui só é possível se esse cara for igual a uma constante, né? E eu já vou me adiantar aqui, essa constante pode ser positiva, negativa ou zero, não vou nem trabalhar com essa hipótese. Eu vou colocar menos lambda ao quadrado. Bom, agora eu vou resolver duas EDOs, vou começar pela x. Né? X, duas linhas, mais lambda ao quadrado x, ou até mais fácil, né? X duas linhas sobre x é igual a menos lambda ao quadrado. A gente já sabe a solução dessa equação diferencial, né? É A cosseno de lambda t, né? Então, x de x, né, é igual a cosseno de lambda x mais b seno de lambda x. Você pode fazer só por seno, só por cosseno, ou a combinação linear dessas duas que vai dar a mesma coisa. Se alguém tem dúvida disso, nós vamos fazer agora. Nós tivemos EDOs, né? E o máximo que eu vou fazer aqui vai ser uma conferência, né? Aqui, ó, x de x. A vezes cosseno de lambda mais b vezes o seno de lambda vezes x. Agora eu vou fazer a segunda derivada com relação a x. Tudo isso aí dividido por x de x. O bom é que ele não cortou de cima com o de baixo, mas vocês estão vendo menos lambda ao quadrado lá em cima. Aqui, ó, b, né, esse b seno de lambda x mais a cosseno de lambda x pode ser cortado com esse aqui de baixo. Aí vai ficar só menos lambda ao quadrado. A outra equação, né, é t duas linhas dividido por t é igual a menos c ao quadrado lambda ao quadrado. Então, t do tempo vai ser c cosseno de lambda ct mais d seno de lambda ct. Muito parecidas, né? E agora a equação que é solução da equação diferencial da onda, que é u de x e dt. U de x e dt
é igual ao somatório, é a combinação linear de I igual a 1 até infinito, de AN cosseno de lambda n x mais Bn seno de lambda n x. Tudo isso aqui vezes C cosseno de lambda n ct mais D seno de lambda n ct. Ou seja, é uma função de x vezes uma função do tempo. Tá? Nós poderíamos escolher aqui, fazer uma funçãozinha para brincar. Eu vou colocar no MATLAB, por exemplo, uma equação de onda, né? Eu vou escolher seno, né? Eu vou chamar o B, só vai ter um B, o B igual a 1. Seno de x vezes, uma coisa bem simples aqui, né? Vezes o cosseno de, já que eu disse que o lambda é igual a 1, vou colocar a velocidade igual a 2, d2t. Eu vou ver se eu consigo ver alguma onda aí. E até nós poderíamos confirmar se o lambda é igual a 1 pelas derivadas, né? Eu derivo 2 vezes no tempo, né? Até eu tenho que ver se a derivada, para ver se é uma equação de onda, né? Eu tenho que ver se a derivada, né? Para ver se o seu Ângelo inventou certo, se a derivada no tempo é c² vezes o x, né? Bom, a derivada no tempo é igual a seno de x vezes, vou chamar de c aqui mesmo. Deixa 2. Vezes menos 2 seno de 2t. UTT igual a seno de x vezes menos 4 cosseno de 4t. Beleza. Agora vamos fazer o x. O x é igual a cosseno de x vezes cosseno de 2t. O xx é igual a menos seno de x vezes cosseno de 2t. E agora vamos conferir se isso é uma equação de onda. Já me esqueci. O TT igual a c² UXX. Então, vamos ver se o TT igual a c² UXX. Então, se seno de x vezes menos 4 vezes cosseno de 4 de 2t, né? De 2t é igual a menos seno, menos, eu estava me esquecendo do c ao quadrado, né? C ao quadrado, né? E o c a gente viu que é 2. Tá? Se é 4 vezes menos seno de x vezes cosseno de 2t. Olha aqui, ó, não é que é? Então, essa daqui é uma equação de onda. Claro que aqui eu parti da solução e fui só verificar se ela é uma equação de onda. A gente vai querer, na prática, descobrir o U de x e dt. Né? Mas, mesmo assim, como motivação, vamos fazer o gráfico, né? De seno de x vezes cosseno de 2t. Vamos lá. O close não precisa aqui só CLC.
Vamos fazer o x variando do comprimento 0 até 10. Pode ser num 100 pontos. Tempo variando vou colocar de 0 até 1. Ou até 10 também. Agora eu tenho que me lembrar da minha equação. Seno de x vezes cosseno de 2t. Né? Então, U igual função do x e do tempo. Seno de x vezes cosseno de 2 vezes t. Quando eu defino a função, ela não pode ter o mesmo, que eu vou chamar de xx e tt, os valores das variáveis. Quando eu for calcular, eu chamo U de xx e dtt. Agora eu posso poderia fazer um gráfico 3D, mas antes disso eu precisaria do Mesh Grid. Talvez eu fosse fazer uma animação, né? Primeiro eu vou fazer 3D. Primeiro eu vou fazer 3D e depois fazer animação. Z é igual a U de x, x, né? E t. Cuidado que aqui é t. E agora eu vou fazer um gráfico mesh. X, t e z. Vamos ver o que eu consigo. Eu consigo tudo o mesmo valor. Talvez aqui fosse ponto vezes, né? Ponto vezes, já ajuda muito. Opa, aqui eu consegui ver algumas ondas. Mas sem animação é difícil, né? Primeiro eu não sei nem qual que é o eixo X, qual que é o eixo Y. Eu vou fazer menos tempo, né? Vou fazer só 2 segundos, eu acho que já fica bom que chega. Agora já dá para ter uma ideia. Me parece que aqui eu tenho tempo igual a 0 e conforme o tempo está passando eu vou indo para lá, ó. Né? Quer ver? Eu vou fazer mais tempo. Eu vou fazer 1000 pontos. 1000 pontos. Eu vou fazer até 20 segundos. Aí eu vou ver, ó, fiz mais tempo. Só que 3D assim me parece confuso, eu vou fazer outro gráfico que creio que vai ser melhor. Então vamos lá. For k igual a 1 até o comprimento do tempo. Eu vou fazer vários gráficos, tá? Plot x, todos os x, o tempo correspondente e o U de todos os x, o tempo correspondente e termina. Né? Faz o gráfico aqui. Eu não vou colocar um hold on, eu vou ter que colocar aqui um limite para o eixo Y, né? Eu vou colocar para o eixo X e para o Y, não só para o Y, né? Que é o vai de -1 até 1. Senão ele vai ficar mudando a escala e a gente não vai enxergar o que é. Draw now, senão ele não faz. Aí vamos ver se a gente percebe alguma coisa. Esse aqui eu já vou tirar daqui. Draw now. Length
Ah, faltou um N. Aqui é TT. Plot. O T não precisa ser plotado, né, seu anjo? Olha ali a onda, ó. Ó a onda. Eu acho que agora ficou bem mais fácil, né, de visualizar ela do que no gráfico 3D. Aí eu deixei aqui fixo. Se eu não deixo aqui fixo, com esse Y limite, ia ficar muito ruim de enxergar isso. Essa é a onda resultante, bem como é a onda de uma corda. Falta a gente ver mais ainda, mais uma particularidade das ondas, que é a seguinte, ó. Vou parar aqui. Veja que eu tinha seno vezes cosseno, né? Essa mesma onda, né? Vamos fazer bem certinho para ela. Seno de x vezes cosseno de 2x, né? Seno de x vezes cosseno de 2 vezes x. Ou pode ser até de c vezes x. Eu vou agora expandir isso aqui. Expand. Eu vou colocar seno de A mais B, então. Seno de A mais B. Talvez ele me dava uma identidade trigonométrica aqui. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisinha, senão eu vou para o Google mesmo. Eu tinha até a impressão que eu já tinha feito isso alguma vez. Vou apagar isso aqui, quem sabe isso aqui está atrapalhando. Expand, não. Seno de A, cosseno de B. Expand. Tudo bem. Isso aí, existe uma identidade trigonométrica, né, que nós vamos buscar agora. Tem pouco, né? Nossa, é seno vezes cosseno. Vou pegar logo a primeira aqui. Tá de sacanagem comigo? Seno A vezes cosseno B. Olhar com mais calma aqui. Bem pequenininha. Aqui tem uma semelhante. A gente já vai achar uma. Senão a gente vai ter... aqui, ó. Seno A. Se bem que aqui é seno x, cosseno x, não adianta. Mas essa aqui já vai ajudar.
né? Porque é seno. Eu posso cortar esse 1/2. Não, mas esse 1/2 está ali dentro. Poxa vida, eu queria achar uma mais direta. Não estou a fim de adaptar. Seno A, seno B aqui, ó. Tá meio pequenininho aí para ver, mas seno A, seno B é igual a meio do cosseno de A menos B, menos o cosseno. Eu vou puxar aqui para o canto e vou fazer aqui no MATLAB. A minha intenção é usar uma fórmula equivalente. Por quê? Vocês já vão entender. Tá? Então, eu vou dizer que eu vou separar em U1. Né? O U1 ele vai ser meio do cosseno de A menos o cosseno de B. X menos 2 vezes T. Tá? O U2 vai ser meio do cosseno de A, tenho quase certeza que é mais aqui. Mais. Só que essa segunda onda, ela é negativa. Essa segunda onda é negativa. Tá. E agora eu vou chamar de U tot. U1 mais U2, que é para ser a mesma coisa. Eu vou executar só até aqui, né? Vou ver o que aparece. É uma pena aqui que ele colocou o 1 mais o 2, né? E não o que foi feito ali. Bom, mas eu vou fazer o gráfico agora aqui de U tot. Vai se dar a mesma coisa que antes. Tudo bem. Então eu vou fazer o seguinte, não me custa copiar esta, né? Deve ter alguma maneira, mas talvez eu nem precise fazer tudo isso aqui, né? Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o mais fácil agora. Vou copiar este. Vou fazer mais o de baixo, né? Olha aqui, ó, deu a mesma coisa, né? Porque eu fiz o gráfico de U tot. Mas por que você fez isso, Ângelo? Bom, eu já vou mostrar, porque eu vou fazer mais gráficos aqui juntos. Hold. Eu vou fazer o gráfico de U1 e de U2 separados. Claro que eu dou um hold on, esses caras vêm, e depois que eu desenhar, eu tenho que dar um hold off. Fica doido de tanto gráfico que eu vou ver. E agora vocês estão vendo, né? Como uma onda é gerada. Ela é gerada como a soma, né, de dois gráficos que viajam no tempo, um para frente e um para trás. Né? Então você o tempo todo está somando esses dois gráficos que viajam.
Mas a onda em si, que é a resultante azul, ela não vai para frente nem para trás. Mas ela pode ser modelada como dois gráficos, né? Um que vai para frente e outro para trás. Mas a onda, a massa não sai do lugar. Quando você faz uma onda com uma corda, a corda ela não sai no lugar no sentido horizontal, apenas no vertical. Tá? Essas duas ondas que a compõem são apenas um modelo. Vou pedir aqui para os meus amigos, vocês entenderam o que eu falei aqui? Júlia? Sim, professor, eu entendi. Sim. É o Arthur que respondeu ou o Bevilacqua? Bevilacqua. Bevilacqua, obrigado, Bevilacqua. Que bom, que bom. Isso aqui eu vou colocar também isso aqui já vou colocar no Teams agora isso aqui, ó. Tá? E essa aula também eu vou colocar hoje lá no Moodle, né? Para vocês conseguirem vê-la. E também agora sim eu vou postar uma atividade ali no Moodle, tá? Por que a outra atividade não deu certo, tá? Tem algum probleminha de matemática básica na outra atividade. E qual que é o probleminha, né? Eu não encontrei o problema, né? Nós apenas dissemos que aqui era L e aqui 0, e isso levou uma série de problemas, né? Para achar os A's e os B's. Daí eu mudei a estratégia, coloquei aqui 0 e aqui L e tudo deu certo. Por isso que aquela atividade, infelizmente, não foi possível de ser feita. Né? Agora eu vou passar uma atividade para vocês, tá? Para que seja apresentada. Nós temos aula na quarta-feira, né? Na quarta-feira, nós temos bastante tempo para fazê-la. Eu vou passar uma atividade bem coerente, aí, bem tranquila, não vai ser difícil, também não vai ser molezinha, né? Mas que vocês vão conseguir sim. E qualquer coisa, estamos aqui para ajudar. Tá certinho? Professor, só queria perguntar um negócio. Até 2. A identidade que você usou foi do seno de A vezes seno de B, né? Exato. Por que você não usou a identidade do seno de A vezes cosseno de B? Não, eu usei do seno. Não, eu devo ter usado o seno vezes o cosseno, não é possível? Deixa eu ver aqui, Barbato. Eu usei... Bevilacqua. Você tá certo. É do seno vezes o cosseno. Eu errei, Bevilacqua. Eu errei. Vamos fazer de novo. Eu errei. Eu errei. Deu para dar o golpe, mas eu errei. A única coisa aqui é que esse sinal agora não muda, tá? É o mesmo sinal, tá? E agora ficou melhor ainda de enxergar como é uma onda que vai para lá e uma onda que vem para cá, né? A única coisa é que antes uma era negativa, né? Mas em termos conceituais ficou a mesma coisa. Por isso que eu não peguei o erro e graças a Deus você pegou. Boa, professor. Tá? Boa tua, Bevilacqua. Boa, muito obrigado. Meus caros, então é isso, né? Vamos fazendo contato, né? Pena que essa última parte de PDEs a gente fez um pouco rápido demais, né? Acho que eu meio que essa uma das poucas vezes que eu me enrolo assim no final da disciplina que não sobra tempo. Dessa vez ficou muito justo, né? Seria muito bem-vindo mais uma semana, mas isso aqui foi uma falha de planejamento minha mesmo, tá? Professor, Oi. quando o senhor estava falando sobre a apresentação, deu uma travada aqui no meu computador. Aí o senhor pode repetir rapidinho, por favor? Posso, não travou nada demais, meu amigo. É o seguinte, eu vou colocar no Moodle, tá, uma apresentação para vocês fazerem na quarta-feira. Algo coerente com relação a equações diferenciais parciais. Coerente, eu digo que não vai ser muito difícil, tá? Mas também não vai ser molezinha, né? A coisa que vocês consigam fazer sem um extremo esforço e também não com um pé nas costas, né? Ok, professor. Aí vai ser mais ou menos quantos minutos a apresentação? A apresentação vai ser no máximo 15 minutos, tá? De 10 a 15 minutos por pessoa. Tá, ok. Obrigado. Beleza. Bom, meus caros, um abração então para vocês todos, um excelente final de semana aí e ótimos estudos. Tchau, tchau.